Ela tinha só 9 anos, quando foi jogada na frente de uma plateia repleta de gente rica. Não por mérito, nem por acaso, mas por puro deboche. O diretor da escola a apontou com o dedo, diante de todos. Como quem diz, vamos ver se serve para alguma coisa. Ela ficou parada, engolindo o choro, com o microfone tremendo na mão. E enquanto risadas discretas surgiam da plateia, ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Naquele dia, em Minzentin, poucos minutos, Ayanna não apenas cantou, ela mudou tudo. E o homem que a usou como piada jamais se esqueceria do que viu e ouviu. O auditório da Eastbrook Academy, uma das escolas mais caras e tradicionais de Connecticut, estava cheio naquela noite. Era o evento de gala anual. Pais de alunos, empresários locais, políticos, colunistas sociais e professores em trajes elegantes ocupavam cada poltrona vermelha do salão. No palco, instrumentos estavam preparados para as apresentações musicais dos alunos mais talentosos, como era a tradição. Nos bastidores, Mr. Charles Bentley, o diretor da escola, caminhava de um lado para o outro com um semblante irritado. A filha de um dos principais doadores da escola, Emily Crawford, que faria o número de encerramento cantando uma música clássica, acabara de perder a voz por causa de uma crise alérgica. Ela está rouca como um sapo, resmungou Bentley, amassando o papel com a ordem das apresentações. E agora? Vamos terminar esse evento com o quê? Silêncio? Uma professora tentou sugerir que outra aluna da turma poderia improvisar algo, mas Mr. Bentley balançou a cabeça, ainda mais impaciente. Foi então que seus olhos pousaram sobre uma menina pequena no canto do corredor, vestindo um vestido simples, de tecido fino, com os sapatos gastos e o cabelo preso com um laço branco. Ayanna. Ela estava ali para ajudar a organizar os figurinos. Não fazia parte da apresentação oficial. Era bolsista, filha de pais que já não estavam mais aqui. Criada pela avó, uma senhora que limpava casas para sobreviver. Ayanna não fazia parte do circuito nobre da escola. Para Mr. Bentley, ela era invisível, até aquele momento. Você, ele apontou. Qual é seu nome mesmo? Ela se encolheu um pouco, sem saber se tinha feito algo errado. A Ayanna, senhor. Você canta, não é? Ouvi dizer que gosta de cantar nos corredores. Ela engoliu seco. Sim, senhor. Às vezes... Ótimo. Ele virou-se para a professora que segurava o roteiro. Põe ela no lugar da Emily. Vai entreter o público, no mínimo. Mas, Sr. Bentley, ela não ensaiou e... É uma escola de oportunidades, não é? Vamos dar a ela a chance da vida dela. Disse com um sorriso cínico. Não era generosidade. Era zombaria disfarçada de inclusão. A professora olhou para Ayanna com piedade, mas nada pôde fazer. Em poucos minutos, o nome da menina foi anunciado no palco. O apresentador hesitou ao ler o cartão, confuso. O nome não estava na programação oficial. Com vocês, Ayanna Smith, aluna do 4º ano, com uma apresentação especial. Um murmúrio percorreu o salão. Pais cochichavam. Uma mãe franzia o senho. Essa menina, ela é da turma da bolsa, não é? O que ela está fazendo ali em cima? Isso devia encerrar com algo de nível, murmurou outra mulher de vestido de seda azul. Isso está virando circo beneficente agora? Disse um homem rindo baixo. Ayanna subiu os degraus devagar, suas mãos suavam. Ela sentia os olhos de todos em sua roupa simples, nos seus sapatos gastos. O microfone parecia maior que ela. No fundo da plateia, Mr. Bentley cruzou os braços e observou, satisfeito com a própria crueldade. Vamos ver se ao menos ela não desafina. Ayanna ficou parada por alguns segundos. Seu coração batia tão forte que ela achava que todos podiam ouvir. Não havia playback. Não havia ensaio. Só ela e a coragem que restava. Na primeira fileira, uma senhora idosa, a avó de Ayanna, olhava com os olhos marejados. Sabia o quanto a neta sonhava com aquele momento, mesmo que não tivesse vindo da forma certa.
Ayana fechou os olhos e lembrou da avó dizendo muitas vezes antes de dormir: cante com o coração, meu bem. Mesmo que ninguém te escute, Deus vai. Ela respirou fundo e começou. Sua voz saiu doce, suave, baixa no começo, mas com uma clareza que surpreendeu. A música era antiga, daquelas que sua avó ouvia no rádio, uma balada emocional que falava de esperança. Os primeiros versos foram cantados com leve tremor, mas logo algo mudou. A plateia começou a silenciar. A leveza virou potência. A voz de Ayana cresceu. O tom atingiu notas que ninguém ali imaginava sair de uma criança. Sua afinação era impecável. Ela não cantava apenas. Ela transmitia algo. Dor, beleza, força e alma. Um casal de pais na terceira fileira se olhou, surpreso. Uma mulher começou a chorar em silêncio. A professora que tentou protegê-la apertou a prancheta contra o peito, emocionada. E Mr. Charles Bentley, pela primeira vez naquela noite, ele pareceu inquieto. Quando Ayana terminou o último verso, havia um silêncio profundo no salão. Por um segundo, ninguém se moveu. Depois, alguém começou a bater palmas. Aos poucos, outros se juntaram. Aplausos tímidos viraram uma salva de palmas verdadeira. Gente de pé. Alguns aplaudiam com vergonha no rosto. Ayana, sem entender muito bem o que tinha acontecido, olhava em volta assustada. Parecia ter saído de um transe. Na plateia, um homem se levantou devagar, negro, bem vestido, com expressão séria. Maurice Carter, dono de uma fundação musical e ex-aluno daquela escola. Ele olhou para o palco e depois para Mr. Bentley. O que se desenrolaria a seguir mudaria o destino de todos ali. Ayana nasceu num bairro afastado da cidade de Hartford, capital do estado de Connecticut. Ali, entre casas de madeira apertadas, muros baixos e quintais de concreto rachado, a infância não era feita de brinquedos caros ou viagens de férias. Era feita de cuidado, de histórias contadas na rede, de rádio ligado o dia inteiro e de muito amor vindo de uma única pessoa. Sua avó, Mrs. Eloise Smith. Ela era uma senhora de pele marcada pelo tempo, mãos calejadas pelo trabalho e olhar doce, mas firme. Cuidava de Ayana desde que a menina tinha apenas 2 anos, quando os pais da garota sofreram um acidente de carro a caminho de uma entrevista de emprego. Naquela manhã, Ayana ficou esperando na porta com um desenho na mão. Eles nunca voltaram. Desde então, Mrs. Eloise carregava o peso de ser tudo. Mãe, pai, avó, professora, conselheira. Ela não tinha muito, mas dava tudo o que podia. E, principalmente, nunca deixou faltar dignidade. Aqui em casa ninguém é menos do... Aqui ninguém entendeu bem, menina. Dizia sempre que via Ayana triste com alguma situação da escola. Ayana era tímida, observadora, daquelas crianças que aprendem mais escutando do que falando. Desde pequena, se apegou a um mundo invisível que só ela parecia ver. O mundo das canções. Aos 4 anos, aprendeu a ligar o rádio antigo da avó. Ficava horas ouvindo músicas antigas, prestando atenção nos tons, nas letras, nas vozes. Ela canta como quem reza, dizia Mrs. Eloise a uma vizinha certa vez. Mas só quando acha que ninguém está ouvindo. E era verdade. Ayana cantava no banheiro, cantava no quintal, cantava baixinho enquanto desenhava. Quando a avó pedia para ela cantar na frente de alguém, ela travava. Tinha medo de ser julgada, de errar, de parecer boba. E com o tempo, esse medo foi ficando maior, principalmente depois que começou na Eastbrook Academy. A escola era quase um universo paralelo. Portões altos, corredores limpos demais, uniformes impecáveis e crianças que pareciam viver em um comercial de televisão. Ayana se sentia deslocada. Sabia que era uma exceção ali. Era a bolsista, a pobre, a que almoçava sozinha. Mesmo sem ser escancarado, ela percebia. Os sorrisos eram contidos, os convites para festas nunca chegavam. E até os professores pareciam se dirigir a ela com certo cuidado, como quem fala com alguém de fora.
Havia uma regra silenciosa naquele ambiente. Ayana devia ser grata pela chance de estar ali, mas não devia se esquecer de onde vinha. Certa vez, em uma aula de música, a professora pediu para que cada aluno escrevesse o nome de seu artista favorito. As crianças citavam nomes de cantoras pop, de bandas internacionais. Ayana escreveu Mahalia Jackson. A sala caiu na risada. Um menino perguntou se era a avó dela. Ela nunca mais levantou a mão em aula depois daquilo, mas mesmo com o medo, o silêncio, a vergonha, Ayana seguia cantando. À noite, deitada na cama de colchão fino, depois de fazer a lição, ela cantava baixinho para a avó ouvir na cozinha. "Você tem um dom, minha filha", dizia Mrs. Eloise, acariciando seu cabelo crespo. "Mas só vai brilhar de verdade quando parar de ter medo da sua própria luz." A avó tinha fé em cada palavra, guardava dinheiro do pouco que ganhava como diarista com o sonho de um dia colocar Ayana em uma escola de canto. Mas tudo era difícil. Qualquer imprevisto, um remédio, uma conta de luz, levava o sonho para mais longe. Ainda assim, Mrs. Eloise era obstinada. A cada mês, colocava $5 em um envelope com o nome Futuro de Ayana. Era o único investimento que ela fazia. O que ela não sabia é que o futuro viria muito antes do esperado e de forma completamente inesperada. Na semana do evento da escola, Ayana havia ensaiado escondida em casa. Não fazia parte da programação, mas sonhava, no fundo do coração, ser chamada para cantar, mesmo sabendo que isso era impossível. Ela não fazia parte do grupo de elite das apresentações, mas sua avó, como sempre, dizia: "Se Deus quiser que sua voz seja ouvida, vai ser. Pode demorar, mas vai." Ayana não sabia que aquele momento chegaria da pior forma e que, apesar de ter vindo como uma armadilha para expô-la, se tornaria exatamente o que a avó sempre acreditou: a chance de mostrar quem ela era. E não havia playback, maquiagem cara ou sobrenome influente que pudesse abafar o som da sua alma. A Eastbrook Academy era muito mais que uma escola. Era um símbolo de status, uma marca social. Filhos de médicos renomados, juízes, empresários do setor financeiro e celebridades locais se cruzavam ali, nos corredores revestidos de mármore claro e quadros com fotos das turmas históricas. Tudo ali era cuidadosamente planejado para manter um padrão, não apenas acadêmico, mas também visual e comportamental. Ayana sabia disso e sentia. Todos os dias, ao passar pelos portões de ferro forjado, ela sentia o peso de ser um corpo estranho naquele lugar. O uniforme era o mesmo, mas o caimento era diferente. O tênis que usava era limpo, mas era simples. O cabelo bem preso, mas sem os laços bordados das colegas. Seu caderno não tinha capas personalizadas. Seus materiais vinham da papelaria do bairro, não da loja da escola, onde os preços eram quase simbólicos de exclusividade. No primeiro dia de aula do ano, Ayana ouviu uma frase que nunca esqueceu. Uma menina, ao saber que ela era bolsista, disse com naturalidade: "Ah, você é tipo um projeto, né?" Não havia malícia aberta, era apenas a forma como aquelas crianças foram criadas. Cresceram, entendendo que o mundo se divide entre quem pertence e quem foi convidado a entrar. Desde que se comporte, claro, e Ayana sempre se comportava. Ela andava com discrição, falava pouco nas aulas, fazia todas as tarefas no prazo e com capricho. Era boa aluna, mas invisível. Os professores elogiavam sua disciplina, mas nunca lhe davam protagonismo. Nas apresentações, preferiam as alunas com sobrenomes conhecidos, mesmo que tivessem menos talento. Certa vez, durante um trabalho em grupo, um colega reclamou: "Por que a gente tem que fazer com a bolsista?" Outro menino riu: "Relaxa, ela deve ser boa com as mãos, faz a cartolina toda." Ayana apenas baixou os olhos e fez o que lhe pediram. Já tinha aprendido. Ali, o silêncio era mais seguro que a reação. O diretor, Mr. Charles Bentley, reforçava essa cultura de forma sutil.
Ele era sempre cordial, em público mais frio nos bastidores. Tratava a Ayana como um número necessário, uma estatística para manter a imagem da escola como diversa e inclusiva. Sempre que falava dela em reuniões com os pais, usava palavras como esforçada, comportada, respeitosa, mas nunca brilhante, nunca promissora. Era como se no fundo esperassem que Ayana fosse grata por estar ali, que não quisesse mais do que aquilo, que aceitasse o lugar que lhe foi dado. E ela aceitava, até certo ponto. Havia dias em que Ayana chorava no banheiro depois das aulas, não porque alguém havia gritado com ela ou a humilhado diretamente, mas porque aquele ambiente sussurrava o tempo todo que ela não era suficiente, que por mais que tentasse, nunca seria parte verdadeira daquele mundo. Sua única válvula de escape era a música. Nos intervalos, enquanto as meninas se juntavam para comentar as viagens de férias ou as roupas novas, Ayana sentava sozinha perto da biblioteca, com os fones de ouvido velhos que ganharam da avó no Natal anterior. Ouvia as mesmas músicas repetidamente. Fechava os olhos e ali, naquela bolha invisível, ela se permitia sonhar. Numa ocasião, enquanto cantava baixinho uma música antiga que adorava, uma professora passou e ouviu. Ela parou por um segundo, impressionada com a voz da menina, mas não disse nada. Apenas continuou andando, talvez por não querer criar confusão com os pais dos outros alunos. Outro dia, no ensaio para a festa de fim de ano, Ayana pediu para participar como figurante no coral. A professora responsável hesitou. Depois de alguns segundos, disse: "Vamos deixar só quem está na turma avançada, tá bom? Mas você pode ajudar a organizar os figurinos, se quiser." Ayana sorriu e concordou. Estava acostumada. Até mesmo nas interações mais sutis, ela sentia o peso do quase. Era quase aceita, quase ouvida, quase lembrada, mas nunca escolhida. O que ninguém via era o quanto ela carregava por dentro, a força contida, a doçura represada. O talento guardado com medo de ser ridicularizado. Ela já tinha entendido que naquele lugar talento não era o suficiente. Era preciso ter o perfil certo. E ela, aparentemente, não tinha. Mas ainda assim, Ayana não deixava de tentar. Na solidão do quarto, com a avó sentada ao lado, costurando alguma roupa, ela cantava. Era quando se permitia brilhar. Só ali. "Você ainda vai cantar para muita gente importante, minha flor", dizia Mrs. Eloise, sem tirar os olhos da agulha. Ayana sorria, mas não acreditava de verdade. Até que o destino, ou a ironia dele, resolveu colocá-la no centro de tudo. E não foi pelas mãos do talento, foi pelas mãos da humilhação. O que Mr. Charles Bentley fez naquela noite, ao jogá-la no palco, não foi apenas uma escolha de improviso. Foi um retrato fiel do sistema que aquela escola representava. Um sistema onde pessoas como Ayana só podem aparecer quando ninguém mais está disponível. E mesmo assim, sob olhares duvidosos e sorrisos de desprezo. Mas naquela noite, algo que ninguém esperava aconteceu. E não havia uniforme de marca, sobrenome famoso ou cargo influente que pudesse ignorar a verdade quando ela foi cantada em alto e bom som. A preparação para o evento anual da Eastbrook Academy começava semanas antes. Era o momento mais aguardado do calendário escolar. Muito mais que uma celebração de talentos, era um espetáculo de imagem e status. Uma vitrine pública onde cada detalhe importava. Os arranjos florais importados, o bufete assinado por um chefe da TV, os ternos de alfaiataria dos pais e o comportamento impecável dos filhos. No centro do palco, a expectativa era ainda maior. O encerramento da noite seria feito com uma apresentação solo da aluna mais popular da escola, Emily Crawford, filha do principal investidor da instituição. A menina não era exatamente talentosa, mas tinha presença, postura e, principalmente, o sobrenome certo. Ayana sabia de tudo isso. Ela não fazia parte do espetáculo, oficialmente.
Fora convidada apenas para ajudar nos bastidores, carregando caixas com figurinos e distribuindo programas impressos nas cadeiras. Naquela manhã, Mrs. Eloise havia acordado cedo para lavar e passar o vestido mais bonito que a Iana tinha, um modelo simples, azul claro, que a menina usava em cultos religiosos aos domingos. Antes de sair, a avó fez o que sempre fazia em dias importantes. Vou estar sentada na última fileira. Mesmo que você só fique nos bastidores, vou te ver. E ela foi, com os sapatos gastos, o cabelo preso com um laço branco e o coração ansioso. No camarim, os últimos ajustes estavam sendo feitos. As alunas do coral afinavam suas vozes. Alguns professores organizavam os microfones e Mr. Charles Bentley dava ordens secas com um walkie-talkie na mão. Até que um telefonema interrompeu o fluxo. Era a mãe de Emily. A menina estava com febre alta e completamente rouca. A crise alérgica, agravada naquela manhã, a impedia de cantar. Não havia tempo para substituição ou ensaio de outra aluna. Mr. Bentley desligou o telefone, visivelmente irritado. Por alguns minutos, o salão dos bastidores ficou em silêncio. Os professores se entreolhavam. O encerramento era o grande momento da noite, e agora, sem a estrela, a programação ficaria capenga. Não podemos terminar o evento sem apresentação final, disse a coordenadora. Isso vai pegar mal com os convidados. Mr. Bentley andava de um lado para o outro. Foi então que ele parou, com os olhos fixos em uma menina pequena, quieta, que ajeitava algumas roupas ao lado da arara de figurinos. Iana! Ela virou devagar, surpresa por ouvir seu nome da boca do diretor. Você canta, certo? Ela hesitou. Sim, senhor, mas só em casa. Pois bem, você vai encerrar o evento. Todos no camarim se entreolharam. Uma professora se aproximou. Senhor Bentley, ela não faz parte do programa. E não houve ensaio. Ela está aqui, não está? Vamos dar a ela a grande oportunidade da vida dela. Afinal, inclusão é um dos nossos valores institucionais, não é? Disse com um sorriso irônico. A Iana ficou em choque. Ela não sabia se aquilo era um presente ou uma armadilha. O tom de Mr. Bentley não era o de alguém oferecendo algo por mérito. Era de alguém usando o acaso para se livrar de um problema. Ela quis dizer não. Quis correr para a avó. Quis desaparecer. Mas apenas assentiu com a cabeça. Poucos minutos depois, seu nome foi anunciado no palco. E agora, para encerrar esta noite especial, uma apresentação surpresa da aluna do 4º ano, Iana Smith. O silêncio no auditório foi quase instantâneo. Na primeira fileira, alguns pais se entreolharam, confusos. Iana quem? Murmurou uma senhora de vestido longo. Aquela bolsista? Isso é sério? Comentou outra, visivelmente incomodada. Um homem cochichou para a esposa. Não pagamos 30 mil por semestre para assistir criança do gueto cantando. As palavras não eram ditas com gritos, eram sussurradas. Mas a Iana ouviu cada uma delas. Ela subiu ao palco devagar, sentindo o peso de cada olhar. Os refletores ofuscaram sua visão. O microfone tremia na sua mão. O público a observava como se esperasse um desastre. E Mr. Bentley, de braços cruzados, parecia saborear o momento. Como quem dizia, vamos ver no que isso dá. Na plateia, sentada na última fileira, Mrs. Eloise colocou as mãos no colo e fechou os olhos. Não para não ver, mas para orar. A Iana estava ali, completamente sozinha. Sem música de fundo, sem ensaio, sem expectativas, mas com uma força que nem ela sabia que tinha. E então ela respirou fundo e se preparou para cantar. O que aconteceria nos minutos seguintes não apenas calaria os murmúrios, mas mudaria a forma como todos ali olhavam para ela e para si mesmos. Iana ficou alguns segundos parada no centro do palco. O microfone tremia em sua mão pequena.
Seus olhos passeavam, nervosos, pelas fileiras iluminadas, onde pais e mães da elite local olhavam para ela como se tivessem visto um erro de programação. Ela ouviu tosses discretas, murmúrios abafados. Sentiu o peso do silêncio, mas não um silêncio de expectativa, era de julgamento. Na primeira fileira, uma senhora loira encostou-se no ombro do marido e cochichou. Isso é uma piada? Uma menina de 10 anos, sem treino, vai encerrar a noite? O diretor perdeu o juízo. Isso aqui é um evento de gala, não um orfanato. Ele respondeu, sem sequer abaixar a voz. Ayanna engoliu seco. Seus olhos passaram por rostos que não a reconheciam, embora os visse todos os dias nos corredores. Estavam ali, com seus sorrisos ensaiados, mas agora, sem o filtro da cordialidade, deixavam transparecer o que realmente pensavam. Ela não é aquela da turma da manhã? A menina da bolsa? Sim, dizem que mora com a avó no subúrbio. Nossa, que constrangimento! A pobrezinha vai travar. Ela ouviu tudo e sentiu. Na lateral do palco, Mr. Charles Bentley assistia à cena com um meio sorriso no rosto. Seus braços cruzados indicavam que ele esperava exatamente o que muitos ali esperavam. Um vexame, um tropeço. Algo que justificasse nunca mais dar oportunidades assim. Ayanna fechou os olhos por um segundo. Tentava controlar a respiração, mas o peito doía. A garganta ardia. Era como se tudo nela estivesse dizendo, desce, vai embora, isso não é seu. Mas uma lembrança surgiu, uma memória simples, de poucos dias antes. Ela estava lavando a louça com sua avó e, sem perceber, começou a cantar baixinho. Mrs. Eloise parou o que estava fazendo, enxugou as mãos e disse, filha, tem coisa que Deus coloca dentro da gente que o mundo tenta calar. Mas se a gente calar, morre por dentro. Então, se um dia você tiver que cantar, cante, mesmo tremendo, mesmo sozinha. Era agora. Ela olhou para a plateia uma última vez. Viu a senhora da primeira fila, as joias brilhando, revirar os olhos. Viu um grupo de adolescentes rindo discretamente. Viu Bentley levantar uma sobrancelha, esperando o desastre. E então, Ayanna respirou fundo. Puxou o microfone com as 2 mãos e cantou. A primeira nota foi tímida, fraca, mas clara. Sua voz era pequena, mas havia algo nela que prendia, uma espécie de verdade crua. As conversas cessaram. Ela escolheu uma música que sua avó costumava cantar enquanto cozinhava. Uma canção antiga, cheia de alma, que falava de superação, fé e esperança. Tudo que Ayanna precisava lembrar naquele momento. Na segunda estrofe, algo mudou. Sua voz ganhou corpo. Ela encontrou o tom. O vibrato natural em sua voz passou a ressoar pelo salão com uma força silenciosa, quase sagrada. Na terceira estrofe, os olhos começaram a mudar. Um dos pais mais críticos que tinha cochichado no início, agora olhava fixamente. A senhora das joias deixou o queixo cair levemente. Alguns começaram a trocar olhares, como se dissessem, de onde saiu isso? A cada verso, Ayanna parecia crescer. Sua postura mudou. Ela não tremia mais. O tom firme e preciso. A emoção nas palavras não era teatral, era real, era vida. O público, ainda incrédulo, permaneceu em silêncio absoluto até a última nota. Quando Ayanna terminou, baixou o microfone lentamente. Houve uma pausa. Alguns segundos de silêncio absoluto. E então, um único aplauso. De alguém no fundo da plateia. Depois outro e outro. Em poucos segundos, o salão inteiro estava de pé. Aplausos ecoavam por todos os cantos. Não era educação, não era obrigação. Era admiração. Era surpresa. Era arrependimento disfarçado de entusiasmo. Ayanna olhava em volta, atordoada. Ela não entendeu de imediato o que havia acontecido. Não havia ensaiado para aquele momento. Não havia preparado um solo. Não havia recebido incentivo. Mas ali estava ela, aplaudida por uma plateia que antes a rejeitava.
Na lateral do palco, Mr. Bentley tentava disfarçar o desconforto, aplausos obrigatórios, sorriso amarelo. Seu plano de humilhação havia se virado contra ele. E pior, diante de todos os seus patrocinadores. Ayanna curvou-se timidamente, agradecendo. Não sorria, não chorava. Apenas mantinha os olhos firmes, como se dissesse com o olhar: eu avisei, mesmo em silêncio, eu avisei. Mas o que ninguém sabia era que, entre todos ali, havia uma presença especial. Um homem que até então observava calado, e que, ao ver aquela cena, se levantaria para mudar o destino daquela menina para sempre. O som dos aplausos ainda ecoava quando Ayanna saiu do palco. Seus passos eram pequenos, quase hesitantes. Ela caminhava com a cabeça baixa, como se ainda não tivesse entendido o que tinha acabado de acontecer. Não havia ensaio, nem música de fundo. E mesmo assim, pela primeira vez, a escola inteira a ouviu. Realmente a ouviu. No canto do palco, uma professora correu até ela com os olhos marejados. Você foi maravilhosa, Ayanna. Inacreditável. A menina sorriu com os olhos, mas não disse nada. Estava atordoada. Era como se o corpo ainda estivesse ali, mas a alma em choque. Na última fileira do auditório, Mrs. Eloise se levantou devagar, limpando as lágrimas com um lenço florido. Não havia mais nada que ela pudesse dizer. O que Ayanna fez naquela noite não foi apenas cantar, foi sobreviver, se afirmar, se libertar. Na fileira central, porém, alguém observava com atenção redobrada. Ele não aplaudia por educação, não sorria por constrangimento. Ele via algo diferente. Maurice Carter, um homem negro, de terno escuro bem cortado, com um olhar atento e presença firme. Era discreto, mas sua figura se destacava, não só por estar entre a minoria ali, mas pela postura. Maurice era ex-aluno daquela escola. Saiu de lá há mais de 20 anos com uma bolsa, enfrentando exatamente o mesmo tipo de desprezo que Ayanna acabara de desafiar. Hoje era um dos nomes mais respeitados da indústria musical da Costa Leste. Dono de uma fundação que formava jovens artistas em comunidades vulneráveis, Maurice estava ali como convidado da diretoria. Um gesto simbólico, uma figura inspiradora para mostrar que a escola valorizava a diversidade. Mas naquele momento, ele já não via Eastbrook como sua escola. Ele via Ayanna como sua própria história, renascendo no corpo de uma garotinha de 9 anos. Ele se levantou. As pessoas ao redor o notaram. A maioria sabia quem ele era, mas ninguém esperava que fosse até o palco. Maurice subiu com passos firmes. Mr. Charles Bentley, que agora tentava se recompor e fingir entusiasmo com o sucesso inesperado, imediatamente forçou um sorriso. Ah, Sr. Carter, que bom tê-lo aqui esta noite. Não é incrível quando damos espaço para os talentos escondidos? Maurice ignorou o aperto de mão do diretor e caminhou até Ayanna, que ainda estava nos bastidores, observando tudo com olhos arregalados. Ele se abaixou para ficar na altura dela. Qual o seu nome, princesa? Ayanna Smith. Você sabe o que acabou de fazer aqui? Ela balançou a cabeça tímida. Maurice sorriu. Um sorriso calmo, cheio de orgulho. Você acabou de lembrar todo mundo neste lugar de que talento não tem endereço nem etiqueta de preço. Ela mordeu os lábios, segurando as lágrimas. Maurice então se virou para a plateia, ainda de pé, e pegou o microfone da apresentadora. Boa noite a todos. Eu sei que estou fora do protocolo, mas preciso dizer algo. O auditório se calou. Todos sabiam quem ele era, e sabiam que ele não falava à toa. Eu estudei nesta escola, e fui, durante muito tempo, tratado como número, como cota, como exceção, como alguém que só estava aqui por gentileza. Hoje, vendo essa menina cantar, eu me lembrei do menino que eu fui, silencioso, esforçado, invisível. Olhou diretamente para o diretor. E eu me pergunto,
Será que ela estaria nesse palco se outra aluna não tivesse ficado doente? Será que teria sido ouvida se não fosse pelo improviso? Mr. Bentley tentava conter o desconforto. Olhava para os pais nas primeiras fileiras buscando apoio, mas o silêncio era pesado. Nenhum olhar de volta. Ninguém tinha coragem de defendê-lo agora. Maurice voltou a se dirigir ao público. O talento da Ayanna não foi descoberto hoje. Ele sempre esteve aqui. Só estava sendo ignorado. Fez uma pausa. E por isso eu quero anunciar diante de todos. Ayanna tem uma vaga garantida, com bolsa integral na minha fundação. E não só isso. Quero ser seu mentor pessoal. Não para que ela cante como os outros querem que ela cante, mas para que nunca mais tenha medo de ser quem ela é. O público aplaudiu, dessa vez com sinceridade. Ayanna olhou para Mrs. Eloise, que agora chorava de pé, com a mão no peito. A menina não sabia ao certo o que era uma fundação ou o que significava ser mentorada, mas sabia que aquilo mudava tudo. Mr. Bentley forçou um sorriso amarelo. Claro, ficamos felizes por ela. Isso é maravilhoso. Um ótimo exemplo para todos. Maurice então se virou para o diretor com um olhar firme. Não, Sr. Bentley, isso não é um exemplo. Isso é uma denúncia silenciosa de quantos talentos como o dela são desperdiçados, porque pessoas como o senhor só os enxergam quando são forçados a ver. E deixou o palco. O silêncio que ficou era ensurdecedor. Naquele momento, Ayanna não tinha apenas cantado. Ela tinha colocado uma verdade diante de todos. E aquela verdade não podia mais ser ignorada. Após o discurso de Maurice, a plateia da Eastbrook Academy permaneceu sentada, como se estivesse digerindo cada palavra. O diretor Charles Bentley, ainda no palco, sentia um suor frio escorrendo por baixo do colarinho. Ele tentou voltar à programação, pedindo um último aplauso para todos os participantes do evento, mas ninguém prestava muita atenção. Os olhares estavam voltados para a menina que desceu do palco em silêncio, acompanhada por Maurice. Nos bastidores, Ayanna parecia andar em outra dimensão. Seus pés tocavam o chão, mas a mente estava longe. Tudo havia acontecido rápido demais. Os aplausos, o discurso, a oferta de uma bolsa. E agora, aquele homem que ela mal conhecia dizia que queria ser seu mentor. Ela nunca ouvira essa palavra antes. Mas o jeito como ele a olhava, com respeito e ternura, fazia tudo parecer seguro. Na saída do auditório, uma senhora segurava o mesmo lenço florido com que secava os olhos há pouco. Mrs. Eloise estava parada, com as mãos juntas, olhando a neta se aproximar. Maurice se abaixou um pouco para falar com ela, como havia feito com Ayanna no palco. A senhora é a avó da Ayanna? Sou sim, senhor. Eloise Smith. Mas pode me chamar só de Eloise mesmo, disse ela, tentando manter a formalidade, mas com a voz embargada. Dona Eloise, a sua neta tem algo raro. Ela não canta só com a voz. Ela canta com a alma. Eu trabalho com música há mais de 20 anos, e posso contar nos dedos de uma mão quantas vezes vi alguém tão jovem transmitir o que ela transmite. Eloise assentiu, emocionada, mas cautelosa. Ela canta desde pequena, sozinha, com vergonha, como se quisesse esconder a beleza dela do mundo. E a senhora quer que isso continue assim? Perguntou Maurice com delicadeza. Não, não quero, mas tenho medo. O mundo nem sempre é bom com gente como ela. E eu não tenho muito para dar. Maurice sorriu. A senhora já deu tudo. Amor, coragem e valores. O resto eu posso ajudar a construir. Ele então tirou do bolso um cartão, simples, com o nome da Carter Foundation for Artistic Development. Entregou, com cuidado, nas mãos da senhora. Essa fundação é minha, fundada por mim e por outros artistas e empresários. A Ayanna terá bolsa integral para estudar canto, expressão, teoria musical. Também terá psicólogos, tutores acadêmicos, nutricionista, tudo o que uma jovem artista precisa.
Heloise ficou em silêncio por alguns segundos. Depois olhou para Ayana. Você quer isso, minha filha? Ayana respirou fundo. Olhou para Maurice, depois para a avó e finalmente sussurrou. Quero, mas só se a senhora estiver comigo. Mrs. Heloise sorriu, com os olhos cheios d'água. Então vamos juntas, até onde Deus deixar. Naquele momento, algo mudou. Não era só o futuro de Ayana que se transformava. Era a forma como ela se via. Pela primeira vez, alguém de fora do seu mundo estava dizendo, você merece. E isso era mais poderoso do que qualquer nota musical que ela pudesse alcançar. Enquanto isso, no salão principal da escola, Mr. Bentley conversava com um grupo de pais influentes tentando conter o estrago. Foi uma surpresa para todos nós, claro, e ficamos felizes que a escola tenha sido o palco para essa descoberta, não é mesmo? Dizia, com o mesmo sorriso ensaiado de sempre. Mas os pais não estavam tão receptivos quanto ele esperava. Sinceramente, Charles, disse um deles cruzando os braços, deixar uma aluna como essa escondida nos bastidores? Onde está seu julgamento profissional? Parece que o senhor queria... que ela falhasse, comentou uma das mães, firme. Talvez esteja na hora de rever alguns valores da escola, finalizou outro pai. Mr. Bentley engoliu em seco. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu sua autoridade balançar. Nos dias seguintes, a história correu rápido dentro da comunidade escolar, não nas redes sociais, mas entre pais, professores e funcionários. Não viralizou na internet, mas reverberou nas conversas em casa, nos conselhos pedagógicos e, principalmente, nas reuniões do Moodles, Comitê de Administração da Eastbrook. Enquanto isso, Ayana começava seus primeiros contatos com a fundação de Maurice. Não foi fácil no início. Era tudo novo, gente diferente, um mundo de possibilidades que parecia longe demais da realidade que ela conhecia. Mas aos poucos, foi se soltando. A equipe da fundação a tratava com carinho. Lá ninguém a chamava de bolsista, ninguém cochichava sobre sua roupa. Lá ela era apenas Ayana. E isso era o suficiente. Certa tarde, durante uma aula de canto, a professora lhe entregou uma partitura difícil. Ayana hesitou. Não sei se consigo cantar isso. A professora sorriu. Você não precisa cantar como os outros, Ayana. Só precisa cantar como você. Ela fechou os olhos. E cantou. Dessa vez, sem medo. A semana seguinte ao evento da Eastbrook Academy foi marcada por um clima estranho nos corredores. Professores que antes mal olhavam para Ayana, agora a cumprimentavam com sorrisos forçados. Alunos que nunca haviam falado com ela perguntavam qual música ela tinha cantado. E até mesmo a coordenadora pedagógica fez questão de entregar pessoalmente uma certificação de participação especial em nome da escola. Mas Ayana, mesmo sendo apenas uma menina de 9 anos, sentia a falsidade no ar. Sabia que o que fizeram não era por reconhecimento, era por medo. Medo do que as pessoas estavam dizendo, medo do impacto que aquilo teria na imagem da escola. Mr. Charles Bentley, por sua vez, tentava apagar o incêndio como podia. Enviou e-mails para os pais, exaltando o espírito inclusivo da Eastbrook e elogiando o surpreendente desempenho da aluna Ayana Smith, que teve uma performance digna de grandes palcos. Mas quem esteve ali sabia que não havia nada planejado e que a escola não ofereceu oportunidade alguma. Ela foi obrigada a brilhar sozinha. Nos bastidores da direção, a pressão aumentava. Alguns pais começaram a questionar diretamente a postura do diretor em reuniões. Uma mãe, influente no conselho administrativo, foi direta. Queremos saber como talentos como o da Ayana são identificados dentro da escola. Porque claramente ninguém ali viu nada. Ou pior, fingiram não ver. Bentley tentava manter o controle. Estamos revisando nossos critérios para atividades extracurriculares, claro, e já estamos considerando a inclusão de Ayana em futuras apresentações, de forma oficial. Mas era tarde.
Do outro lado da cidade, Ayana e sua avó visitavam pela primeira vez o prédio da Carter Foundation. A fundação ficava em um casarão, antigo, reformado, com grandes janelas e salas cheias de instrumentos, livros e quadros com fotos de jovens artistas. O ambiente era totalmente diferente da frieza da Eastbrook. Lá, ninguém usava uniforme. Não havia etiquetas nem cochichos. Só música, só arte, só alma. Mrs. Eloise olhava tudo com olhos arregalados. Isso aqui é um outro mundo, disse, encantada. Maurice caminhava com elas, mostrando cada sala, cada espaço. Aqui, ninguém precisa provar que merece estar. Basta ter vontade de crescer. Ayana foi apresentada à sua futura professora de canto, Miss Rachel, uma mulher sorridente, de cabelos cacheados e jeito acolhedor. Ela se abaixou para falar com a menina. Você gosta de cantar o quê? Músicas antigas, tipo as que minha avó ouvia. Então vai ser um prazer te ouvir. Aqui você escolhe o que canta, e a gente ajuda você a cantar melhor ainda. Ayana ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquilo. Então, eu posso ser eu mesma aqui? Aqui você precisa ser você mesma. É isso que vai te levar longe. No mesmo dia, Ayana fez seu primeiro teste vocal oficial. Não foi uma apresentação, apenas uma gravação simples. Mas Rachel saiu da sala com lágrimas nos olhos. Maurice, essa menina, ela tem uma entrega que não se ensina, só vem de dentro. Maurice assentiu. Ela é a resposta para tudo o que a gente tenta fazer aqui. Na semana seguinte, Ayana começou suas aulas. Todo dia, após a escola, pegava o ônibus com a avó até o prédio da fundação. Lá, não só treinava canto, mas também participava de rodas de conversa, oficinas de autoestima, aulas de expressão corporal e até teatro. Ela estava finalmente florescendo. Enquanto isso, a escola começou a perceber que a menina já não cabia mais no molde que tentaram impor. Na aula de música da Eastbrook, uma professora tentou colocá-la no coral oficial da escola, como se nada tivesse acontecido. Você pode ficar na fileira da frente, Ayana. Afinal, agora sabemos do que você é capaz, disse a professora, forçando um tom gentil. Ayana sorriu, mas respondeu com firmeza. Obrigada, senhora, mas eu já tenho onde cantar. Na mesma semana, Maurice enviou uma carta formal à escola, informando que Ayana passaria a frequentar atividades complementares em período integral com a fundação. A escola não respondeu, mas Mr. Bentley sentiu isso como um recado claro. Eles haviam perdido uma joia que tinham ignorado por completo. Na reunião administrativa do mês, mais um golpe veio. Um grupo de pais apresentou uma moção solicitando auditoria interna nas práticas de inclusão da escola. Queriam saber como os alunos bolsistas estavam sendo tratados, quantas atividades artísticas eles integravam e se havia histórico de denúncias sobre discriminação silenciosa. Bentley tentou se defender, mas os números não mentiam. Em 5 anos, nenhum aluno bolsista havia participado de apresentações principais. Nenhum havia sido indicado a bolsas artísticas, e Ayana era a primeira exceção, forçada pelas circunstâncias. A imagem de líder firme e justo começou a ruir. Enquanto isso, Ayana subia degrau por degrau. Não havia fama, nem holofotes, nem vídeos virais. Mas havia aprendizado, apoio e, pela primeira vez, confiança. Numa noite, em casa, Mrs. Eloise entregou a ela o envelope onde guardava dinheiro há anos. A inscrição dizia Futuro da Ayana. Guardei esse dinheirinho por tanto tempo. Mas agora, sei que o seu futuro não está mais aqui dentro. Está nas suas mãos. Ayana abriu o envelope. Dentro, havia algumas notas dobradas e uma pequena corrente com um pingente em forma de microfone. Era da sua mãe. Ela também gostava de cantar. Ayana segurou a corrente com cuidado, colocou no pescoço e respondeu: Agora eu vou cantar por mim, por ela e por você. E pela primeira vez sentiu que a voz que antes tremia, agora era firme.
era sua. Nas semanas que se seguiram ao evento, Mr. Charles Bentley tentou retomar a normalidade dentro da Eastbrook Academy. Tentou apagar rastros, minimizar o ocorrido, reposicionar sua imagem como o diretor que descobriu um talento. Mas a comunidade escolar já não o via com os mesmos olhos. E o que antes era murmúrio de corredores, agora ecoava em salas de reunião. Os pais de alunos mais influentes estavam desconfortáveis. As conversas nos grupos privados de mensagens deixaram de ser sobre festas e projetos escolares e passaram a ser sobre ética, inclusão, preconceito estrutural e, principalmente, sobre a postura do diretor diante de tudo aquilo. Em uma reunião extraordinária convocada pelo Conselho Administrativo da escola, os questionamentos vieram à tona de forma direta. Gostaríamos de entender por que a Iana não participava de nenhuma atividade artística antes do evento, disse a conselheira Karen Dubois, mãe de 2 alunos e figura respeitada na comunidade acadêmica. Mr. Bentley, acostumado a controlar reuniões com carisma e frases prontas, se atrapalhou. Bem, ela nunca se candidatou formalmente. Não parecia interessada. Outro pai interrompeu. Ela não parecia interessada ou não foi encorajada a participar, porque temos relatos de que ela pediu para entrar no coral e foi redirecionada para funções de bastidor. O diretor tentou contornar. Talvez tenha havido alguma falha de comunicação entre os departamentos. A conselheira rebateu com firmeza. Não parece ter sido um caso isolado. Fizemos uma análise rápida nos últimos 5 anos. Nenhum aluno bolsista fez parte das apresentações principais. Nenhum. O silêncio na sala era constrangedor. Outro conselheiro completou. A Eastbrook se orgulha de ser uma escola inclusiva. Mas, na prática, essa inclusão parece ser apenas numérica, não há representatividade. E no caso da Iana, não foi incentivo, foi humilhação disfarçada de oportunidade. Mr. Bentley tentou manter a compostura, mas já era visível o desconforto. Pela primeira vez em anos, ele sentia que o poder escapava por entre os dedos. Após a reunião, uma nota foi emitida pelo Conselho. Estamos conduzindo uma avaliação interna completa sobre práticas de inclusão, tratamento de alunos bolsistas e critérios de participação em atividades extracurriculares. Até a conclusão do processo, o diretor Charles Bentley será afastado temporariamente de suas funções. A notícia correu entre os pais como fogo em palha seca. Para alguns, foi um alívio. Para outros, uma surpresa. Mas para muitos, foi um sinal claro de que algumas estruturas estavam, enfim, começando a ruir. Dentro da escola, a mudança de clima foi quase instantânea. Professores antes complacentes começaram a se mostrar mais atentos ao comportamento entre alunos. O corpo docente foi orientado a revisar abordagens com alunos de todos os perfis. Grupos de apoio e escuta foram criados, e o nome de Iana, mesmo que discretamente, começou a ser mencionado como símbolo de mudança. Mas do lado de fora, Iana nem sabia ao certo o que estava acontecendo. Ela não leu a nota oficial, não viu as reuniões, não entendeu a dimensão institucional do que sua apresentação causou. Ela apenas continuava sua rotina simples, indo à escola pela manhã e à fundação de Maurice à tarde. Mas algo nela havia mudado. Ela já não caminhava cabisbaixa. Um dia, ao entrar na sala de aula da Eastbrook, ouviu uma colega dizer: "Essa é a garota que calou todo mundo." Iana não respondeu. Apenas sentou em sua carteira, abriu o caderno e começou a escrever uma nova letra. Naquela mesma semana, Mrs. Eloise recebeu um convite formal para uma reunião no conselho da escola. Achou estranho. Nunca havia sido chamada para nada que não fosse assinar papelada ou autorizar saídas. Na sala de reuniões estavam 3 conselheiros e 2 professoras.
Dona Heloise, gostaríamos de ouvi-la. Sabemos que a senhora foi a primeira a acreditar no talento da Ayana e estamos revisando toda a nossa política de bolsas e inclusão. Sua opinião é muito importante para nós. Ela hesitou. Estava nervosa, mas falou. Eu não sei muito dessas coisas de política educacional, mas sei o que é crescer com medo de mostrar quem a gente é. Sei o que é ser tratado como exceção, quando na verdade a gente só quer ser tratado como igual. E completou. Se essa escola quer mudar de verdade, que tal começar ouvindo mais os invisíveis? A frase foi anotada por uma das professoras e mais tarde replicada em uma reunião maior. Tornou-se um lema não oficial do novo comitê que foi formado: ouvir os invisíveis. Enquanto isso, Ayana continuava com seus ensaios. Em uma tarde qualquer, durante uma aula de expressão corporal, Miss Rachel perguntou: Ayana, o que você sentiu naquele dia, quando todo mundo começou a aplaudir? Ela pensou por alguns segundos e respondeu: eu senti que minha voz tinha corpo, que ela não era só som, era minha verdade, e por um instante, ninguém teve coragem de interromper. Rachel sorriu. Isso é exatamente o que a arte faz. Ela força o mundo a ouvir até quem ele tentou silenciar. Meses haviam se passado desde aquela noite na Eastbrook Academy. O frio de Connecticut já começava a dar lugar às cores tímidas da primavera. A neve derretia nas calçadas. E com ela parecia derreter também um pouco da dureza que cercava a vida de Ayana. Ela agora frequentava a Carter Foundation quase todos os dias. A menina tímida de antes ainda existia, mas agora sorria mais, andava com passos mais firmes e, principalmente, já não temia sua própria voz. Sua avó, Mrs. Heloise, continuava sendo o alicerce. Fazia questão de acompanhar todos os ensaios sempre que podia. Sentava no fundo das salas, com o mesmo lenço florido no colo, e ouvia atenta cada nota cantada pela neta. Era como se guardasse cada melodia dentro do peito. Foi numa tarde tranquila que Maurice entrou na sala e anunciou: Ayana, chegou o momento. A Fundação vai realizar uma apresentação especial para convidados, familiares e parceiros. E você vai encerrar a noite. Ela congelou por um instante. Sozinha? Sozinha no palco, mas com a gente inteiro por trás. Você não está mais sozinha, lembra? Ayana sorriu. Na noite do evento, o salão da fundação estava cheio. Não havia colunas de mármore, nem lustres de cristal, mas havia calor. Gente de verdade. Pais, mães, artistas, educadores. Era um público diferente. Ali ninguém queria ver performance, queriam ver alma. Ayana ficou nos bastidores, ouvindo as outras apresentações. Alunos mais velhos tocando violino, meninas fazendo poesia falada, um coral infantil cantando músicas africanas. Cada número parecia carregar história, luta, identidade. Quando seu nome foi anunciado, o coração disparou. Mas era diferente daquela vez na Eastbrook. Agora, ela subia ao palco por escolha, por merecimento. Com um vestido azul novo, costurado pela própria avó, e o microfone preso na lapela, Ayana respirou fundo e olhou para a plateia. Ali, entre tantos rostos, viu os dois que importavam mais, Mrs. Heloise e Maurice Carter, sentados lado a lado, sorrindo como quem já sabia o final da história. Ela pegou o microfone e disse, com voz firme, essa música é para todo mundo que já foi tratado como invisível. E para todo mundo que teve que cantar baixinho a vida inteira, com medo de incomodar. E então, começou. A música era simples, mas carregada de emoção. Sua voz agora era madura, segura. Cada nota vinha com verdade. O público a ouviu em silêncio absoluto, não porque estavam esperando algo, mas porque estavam sentindo algo. Ao final da apresentação, o teatro inteiro se levantou. Os aplausos vieram fortes, sinceros, limpos. Não era pela idade, não era pelo potencial, era pelo talento presente, pela coragem, pela transformação.
Quando ela desceu do palco, foi direto para os braços da avó. Eu consegui, vó. Mrs. Eloise apertou a neta no peito. Você não conseguiu hoje, minha filha. Você sempre pôde. O mundo é que finalmente abriu os ouvidos. Na saída do evento, um dos professores da fundação comentou com Maurice. Ela tem futuro, mas mais do que isso, ela tem presença. Ela muda o ambiente quando canta. Maurice apenas sorriu. Ela já mudou muito mais do que isso e ainda nem sabe. No caminho para casa, dentro do ônibus, Ayana olhava pela janela, com o pingente em forma de microfone balançando no pescoço. Oh, vó, será que um dia vou cantar para milhares de pessoas? Acho que sim, respondeu a avó. Mas o mais importante é que você continue cantando até para quem o mundo esqueceu de ouvir. Ayana sorriu e cantarolou baixinho, como fazia nos tempos em que achava que ninguém a escutava. Só que agora ela sabia que estava sendo ouvida. Às vezes, o mundo tenta silenciar quem mais tem algo a dizer, mas basta uma única nota, no momento certo para mudar tudo. Nunca subestime o poder de uma voz que se recusa a calar. E você, já sentiu que precisava provar seu valor para ser ouvido? Comente aqui embaixo. Sua história pode inspirar alguém. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossas próximas histórias emocionantes. Até a próxima!